passado, muita água não era limpa para beber. Any drinking water gave them a lot of stomachache. Então, muita água de beber dava dor de estômago nas pessoas. So to have a blessed water, a lot of time it mixed with the alcohol. Então, para melhorar a água, eles misturavam a água com álcool. And at the time, alcohol is not really from the alcohol, but it's from the ripe grape. Então, o álcool naquela época não era feito de álcool que a gente conhece, mas era feito de uva branca. So this is not about making alcoholic drinks, Então, isso não tem nada a ver com fazer bebida alcoólica. but this is about to make people well living. Então, tem tudo a ver com fazer pessoas viverem bem, There were saudáveis. these great parties, wedding party, Então, nessa festa grande de that casamento, Jesus was invited. Jesus foi convidado. The beautiful thing is, this wedding was just a common wedding, Mas a coisa bonita é que isso não era só um casamento comum. regular people's wedding. Muitas pessoas estavam lá nesse It's not casamento. someone who's famous. Não tinha ninguém famoso. Maybe someone in like a comunidade. Podia ser alguém como da comunidade. But when Jesus came, Mas quando Jesus veio, all the disciples came. todos os discípulos também vieram. Plus a lot of people who followed Jesus E muita gente que seguia Jesus were there. também estava lá. Well, surely enough, everything ran out quick. E logo o vinho acabou. But it's not Jesus' fault, Mas não era culpa de Jesus, because he went there to celebrate. porque ele foi lá para comemorar também. But to celebrate, they needed more wine Mas para celebrar tinha que ter mais vinho, to cheers. para fazer saúde. Salute. The problem was, the wine was gone. Mas o problema é que o vinho tinha acabado. At that time, the custom was, if you run out of wine, E naquele tempo o costume era que se você ficava sem vinho, it's not a good celebration. não era uma boa celebração. It's like a shame. Era uma vergonha, né? Like people can say, why have you invite me if you don't even have a wine? Aí as pessoas falavam, nossa, como é que eles me convidaram se eles não têm nem vinho, nem pelo menos vinho? But it was a wedding. Mas era um casamento. So, Maria was worried. Maria estava preocupada, a mãe de Jesus. But Maria knew with her life experience, Mas a Maria conhecia a experiência de vida. if there's Jesus Se tivesse Jesus in the house, na casa, there's no problem in the house. não teria problema dentro de casa. If Jesus is in the house, Porque quando Jesus está na casa, there's nothing to be worried in the house. nada precisa se preocupar dentro da casa. But there's one thing you have to do. Mas uma coisa você tem que fazer, You have to listen você tem que ouvir to Jesus a Jesus and do exactly what he asks you to do. e fazer exatamente o que Ele pede para que você faça. Even though you may not understand, Mesmo que você não entenda, even though you cannot calculate, mesmo que você não consiga calcular, you have to trust him você tem que confiar nele and do exactly what he asks you e to do. fazer exatamente o que Ele te pede para fazer. That's why she told the servants there, Por isso que ela falou para os servos lá, do exactly what Jesus asks you to do. faça exatamente o que Jesus te pedir para fazer. Very interesting. Muito interessante, não é? But people, they did not understand what Jesus wants. Mas as pessoas não entendiam o que Jesus queria. When Maria went to Jesus, Então, quando a Maria veio a Jesus, she asked, we are short of wine. ela falou, mostra-nos o vinho. But Jesus doesn't tell her, mother. Mas Jesus não falou para ela, mãe. Instead of saying mother, Jesus says woman. Mas em vez de ele falar mãe, ele falou mulher. Okay, you really have to understand this correctly. Jesus is not wife of God. Você tem que entender bem, Jesus não era a mulher de Deus. Maria is not the wife of God. Maria não era a mulher de Deus. Maria was simply a faithful woman Ela não era esposa de Deus, ela era uma mulher fiel. who God granted her to bear a Jesus. Que Deus abençoou ela para dar à luz a Jesus. Amen. So Jesus can come into the earth, Então Jesus pôde vir à terra, not as son of Maria, não como filho de Maria, Amen. but as a son of God. mas como filho de Deus. Amen. So Maria was like housing Então a Maria era como uma casa for infant Jesus.
para mostrar a Jesus, to come to on earth. para que Jesus viesse à terra. Hallelujah. Amen. And Maria understood. Então Maria entendeu. Say, Jesus was not a son to Maria, Então, Jesus não era um filho para Maria, but rather Jesus was the Lord of Maria. mas mais que isso, ele era o Senhor de Maria. Hallelujah. Amen. That's correct way to understand. Então essa é a forma certa de a gente entender. So Maria could not tell Jesus like mom, Então, Maria não podia falar, Jesus não podia falar para Maria, mamãe. and Maria cannot ask Jesus like a mom is asking to her son. E a Maria não podia responder para Jesus como respondesse para um filho. That's why Jesus told her, woman, Então é por isso que Jesus falou mulher, not mom. não mamãe. So when she was asking Jesus, Então quando ela estava perguntando para Jesus, Jesus says, it's not my time. então ele respondeu, ainda não é a minha Which hora. means Jesus doesn't do whatever Maria is asking him to do. Isso quer dizer que Jesus não faz aquilo que a Maria estava pedindo para ele fazer. Jesus does whenever God wanted to. Jesus Amen. faz aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Amen. Amen. Amém? Yeah. So when Maria heard it, Então quando a Maria ouviu she ele, understood. ela entendeu That's why she retrieved. e ela respondeu. Because she has to decide on God. Ela sabia que a decisão viria de Deus. And when Jesus saw that, E quando Jesus a viu, it's not about what Maria wants, não tinha nada a ver com o que Maria but queria, it's all about what God wants. mas tudo com o que Deus queria. Amen? That's why Jesus was waiting for God to say. É por isso que Jesus estava esperando que Deus dissesse. And God spoke to Jesus. E Deus falou com Jesus. And Jesus asked the servants, E Jesus conversou com os servos. bring a big jar. Traga uma jarra bem It's a grande. jar made with the clay. Uma jarra feita de barro. It's about from there to about that high. Era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, dessa altura. It's a big jar. Era uma grande jarra. But this jar is not about to get a drinking water or drinking wine. Não era uma jarra que podia pôr água filtrada ou vinho. This de jar beber. was used for ceremonial washing. Mas era uma jarra que era feito para lavar as mãos durante a Which cerimônia. means this is at the gate. Isso quer dizer que é aquela lá no portão. Whoever comes into the house, Todo mundo que vem na casa wash their hands in the water. lavava a mão naquela água And do portão. pour their water into their feet so their feet can be washed. E aí pegava um pouquinho também e punha nos pés porque os pés ficassem limpos. Before they enter the house. Antes deles entrarem dentro da casa. That is called ceremonial washing jar. Então era chamado de jarra da cerimônia. But now they don't need washing water. Mas agora eles não precisavam mais de água para lavar as mãos, certo? They need celebrating wine. Eles precisavam de vinho para comemorar na festa. But Jesus commanded this guys who doesn't know about Jesus. Aí Jesus foi lá para aqueles homens e mandou para que eles trouxessem a jarra. Fill the water till the brim, till the top. Enche essa jarra até o topo. So brim is the edge of the jar, the top edge. Até lá em cima. E traga. So bring the water. E eles trouxeram a jarra. Interesting. Não é interessante? But they need a wine. Mas eles precisavam de vinho. But to the people who need the celebrating wine, Mas para que o povo pudesse if comemorar you com bring vinho, them the water, washing hand water, se eles trouxessem aquela água de lavar a mão, they can get kicked out from the house. eles podiam ser chutados da casa. They will say, what are you crazy? Você tá louco trazer água de lavar a mão? You want us to drink that washing Você quer que a hand gente water? beba essa água de lavar a mão? But you know what? Interestingly, Mas o que é they interessante, listened to Jesus. eles ouviram a Jesus. Amen. If they were skeptical, Se eles fossem pensarem naquilo, they may bring the jar, eles podiam trazer a jarra, but they're not going to fill up the water to top. mas eles talvez não enchessem a jarra até o topo. Because to fill the water to top, it's heavy. Porque para encher a jarra até o topo é pesado para chuchu, né? You know, if you just want to act like it, Se eles apenas fizessem isso, maybe fill half até a metade, and act like it's heavy. mesmo assim ia ficar pesadão, né? But interestingly, Mas o que é interessante, they brought to the top eles trouxeram até o topo and they brought to him.
E eles trouxeram. See? Think about it. If they only brought to Jesus, Imagina só, se eles trouxeram para Jesus, then there's no problem. não tinha Because problema. they can run away. Eles podiam fugir. It's all Jesus' fault. Era culpa de Jesus. But they have to bring it to the banquet. Mas eles tinham que trazer para o mestre de cerimônia. So if this stays with the water, E ele podia ficar com aquela água, né? O maître. they're in big trouble. E o cara quer ter problema, certo? But the thing is, they took a chance. Mas eles... They risked eles their life. arriscaram tudo, a carne deles, certo? See, they may get fired from that house. Eles podiam botar fogo na casa. They may get hit by the Eles owner. podiam apanhar do dono da Well, casa. many other trouble can happen. E podia acontecer um monte de problema. But they took a chance Mas eles arriscaram tudo and went on. e foram para... The interesting thing was, when they were bringing it in verse 7, No verso 7, when Jesus says, fill the water to the jar. quando Jesus disse aos empregados, encham as talhas, So they fill them to the brim. enche até o topo. Interesting. Enche até o topo. See, Jesus waited until they fill it up all the way. E Jesus esperou que eles enchessem até lá Let me em ask you cima. this morning. Do you want to experience miracle in your life? Eu queria te perguntar nessa manhã, você gostaria de experimentar um milagre como esse? Amen. Real miracle. Um milagre real. Amen. So today's chapter tells us a secret. Então hoje esse capítulo nos conta um segredo. First, you have to believe. Primeiro, você tem que crer. The second, you have to take it to the action. Segundo, você tem que tomar atitude. But not half action. Não metade da atitude. You have to go all the way. Você tem que ir para o caminho todo. Amen. Take a chance with God. Arriscar com Deus. Go all the way. Todo o caminho. Amen? Amen. And with the actions that you took a chance to all the way. E com as ações, com as atitudes, você vai até o fim. When you did it all, Quando você fizer tudo, then you bring that to Jesus. aí você leva para Jesus. Amen. And say, Lord, I did it all. E você diz para o Senhor, Senhor, eu fiz tudo que eu podia. Amen? Amém? When you do that, Quando você fizer isso, you will hear Jesus again você vai ouvir Jesus de novo. and do exactly what he tells you to do. E você vai fazer exatamente o que Ele manda você fazer. But that's what they did. E é isso que eles fizeram. Jesus says, now, bring it to the banquet. Jesus falou nesse momento, leva lá para o maître. Then you're in big trouble, right? E aí você vai estar com problema, certo? Okay, you will do something like that to Jesus. Você pode fazer alguma coisa desse jeito para Jesus. You do your best. Você faz o seu melhor. But after your best is done, E aí, quando o seu melhor estiver feito, you just realize você vai perceber your best is not good enough. que o seu melhor não é o bom o suficiente. You need a water, you need a wine, Você precisa de vinho. but your best was not wine. Mas o seu melhor não era vinho. Your best is just the water. O seu melhor é só água. Just washing water. Só água de lavar. But still, Mas ainda assim, do exactly what Jesus asked you to do. faça exatamente o que Deus mandou você fazer. If Jesus asks you to be stupid, be stupid. Se Jesus falar para você, seja um tonto, seja tonto, seja estúpido. Hallelujah. Aleluia. But go all the way. Mas vá o caminho todo. So on the way to the banquet, E no caminho do mestre de cerimônias, on the way to be ridiculed, no caminho de ser ridículo, on the way that's the minute that everything will be just finished. no caminho de parecer que tudo tivesse arruinado, But on the way, mas no caminho, God allows miracle. é no caminho que Deus permite que o milagre aconteça. Amen? Aleluia. On the way, God make it happen. É no caminho que Ele faz acontecer. Hallelujah. Aleluia. That's what will happen.
É assim que acontece. When God sent us to Brazil, Quando Deus nos mandou para o Brasil, we did not understand. a gente não entendia nada. But God told us when we come, He will tell us what to do. Mas Ele disse que quando nós estivéssemos aqui, Ele falaria o que ia acontecer. So when we came, E nós viemos. we asked, Lord, speak to us now. E nós falamos, Senhor, fala conosco agora. And that's when He told us to go to Foi Paraisópolis. quando Ele então mandou que a gente viesse até o Paraisópolis. We didn't understand A gente não entendia, how we went. mas nós viemos. We came. Nós viemos. We were looking for houses to worship. A gente começou a procurar casas de It took adoração. us 1 whole year plus 2 months. E nos custou um ano inteiro de procura, um ano e um mês. I didn't understand. E a gente não No, entendia. actually, when we came, Mas quando nós viemos, I realized there's nothing I can do. percebemos que não tinha nada que I pudéssemos don't speak fazer. Portuguese. A gente não falava português, Nothing I can do here. nada que a gente pudesse fazer. And I was asking, Lord, what am I doing here? E a gente perguntou, Senhor, o que estamos fazendo aqui? And He says, you are doing whatever I'm telling you to do. E Ele falou, vocês estão fazendo aquilo que eu mandei vocês fazerem. So I said, Lord, what do you want me to do now? O que a gente faz agora? Then He asked me, E Ele me falou, what can you do? o que você pode fazer? So I said, I can paint. Eu posso pintar. Eu disse, eu posso And I pintar. started to paint. E eu comecei a pintar. It took me 2.5 weeks to paint the house. E me custou 2 semanas pintando a casa. And Miss Jane just took the picture A Jane começou a tirar fotos. because I just finished the painting. E aí a gente terminou a pintura. But there was a time someone knocked at the door. Aí alguém bateu na porta. Right? Because the kite came into the house. Porque uma pipa caiu aqui dentro da casa. Tiago. Só pode. That's how it started. E assim que começou. We didn't start. A gente não começou. God started. Deus começou. Hallelujah. Aleluia. It's very simple. É muito simples. And I asked, oh God, what do we do here? E eu pergunto, Senhor, o que a gente faz aqui? He said, we will change the whole São Paulo. Deus fala, vocês mudarão, nós mudaremos todo São Paulo. But I told God, they're too young. Senhor, eu digo a Deus, eles são tão They're jovens. too young. Hey, I don't think they can change São Paulo. Eles são tão jovens, eu não acho que eles podem mudar São Paulo. But God says He will. Mas Deus fala, eu irei. But He will do it with them. Ele fará com eles. O Senhor, Deus fará com eles. But I said, Bruno's too young. Mas eu olho pro Bruno, ele é tão Mateus too novinho. young. Mateus é tão novinho. Diane's too young. Aí é tão novinho. But God says, God is never young. Mas Deus diz, ele nunca é novo demais, jovem demais. Hallelujah. Aleluia. And yesterday I was praying. Ontem eu estava orando He asked me to go to the Sé, e ele me pediu para que eu fosse até a Sé. and we will help the poor people there E too. eu ajudasse as pessoas pobres lá da Sé. I said, how do we do that? Senhor, eu perguntei, como que eu faço isso? And God said He will allow us a car, E Deus nos permitiu que fôssemos. so we could bring a soup to people who sleep on E a the street. gente fomos de carro e nós levamos sopa para as pessoas que dormiam na rua. So I said, okay, Lord, whatever you want. Ok, Senhor, o que quer que o Senhor pedir eu faço. But after that, He showed me the different pictures. E aí Deus me mostrou cenas diferentes. Church will be changing. Ele me mostrou as igrejas sendo mudadas. People in the city will be changing. Pessoas na cidade sendo mudadas. Just like water changed to choice wine. Mesmo como a água que era de lavar se tornou vinho. God will change that. Deus mudará tudo. Amen? Amém. So we are just a few servants Então nós somos apenas poucos who servos. don't know anything much. Que não sabemos muita coisa. But the question is, Mas a pergunta é, will you do it? faremos? Now, I am one of the servants. Eu sou um dos servos. I will do it. Eu farei. If you don't do it, I will do it myself. Se você não fizer, eu farei eu mesmo. It will be done. E será feito. Amen? Amém. But anyone who do it Mas qualquer um que fizer, will experience God. experimentará de Deus. You will experience God like you never did before. Você experimentar Deus como nunca você experimentou antes. Hallelujah. Aleluia. You know, something like this, we did this in Los Angeles. Isso
É algo parecido que fizemos em Los Angeles. We were very few people, A gente tinha só poucas pessoas lá. and we went into darkest place of the city E fomos nos lugares mais escuros da and cidade. started to help people. E começamos a ajudar as pessoas. We thought it was just a one-day thing, A gente pensou que um dia só ia durar isso. but now we help like 80,000 families each week. Mas hoje, a gente ajuda 80 mil famílias por semana. Just with God. Só por causa de Deus. Every day we don't have anything, Todos os dias a gente não tem nada. but God has us. Mas Deus tem a nós. They're still doing it there. E eles estão lá ainda fazendo isso. The people there, As pessoas lá they will come here vão vir aqui. and they will do it with you. E eles estarão junto com vocês. Interesting. Interessante, né? We have people from every different city Pessoas de muitas cidades who are coming here, estão vindo para cá. and they will do it together. E nós faremos juntos. They are all sent by God. Todos são mandados de See, Deus. none of us get paid by men. Entenda, nenhum de nós tem sido pagos por homens. We do this because we love God, Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. and it's going to do more. E faremos mais. Amen. But God is asking you today, Mas hoje, Deus está te perguntando hoje. are you ready? Você está pronto? Are you ready to experience God? Está pronto para experimentar de Deus? But God asks you, every one of you, Mas Deus pergunta para cada um de vocês. you have to do your best Você tem que fazer o seu melhor to the eye of God. para os olhos de Deus. Amen. Amém. And you have to do whatever He asks you to do E você tem que fazer aquilo que Ele te pedir para você. through conscience, É inconsciente. through the words of God. É pela palavra de Deus. Do your best. Faça o seu melhor. And when you do your best, E se quando você fizer o seu melhor, you will know that your best cannot do it. você vai saber que o seu melhor não pode fazer. Probably your best looks stupid. Right. Provavelmente, o seu melhor vai ser estúpido. Probably your best is nothing. Provavelmente, o seu melhor é nada. But after you've done your best, Mas depois que você fizer o seu melhor, bring it to Jesus traga para Amen. Jesus and show Him, e mostre para Ele. this is my best. Este é o meu melhor. And give it to them, E dê a Ele, to God. para Deus. Amen. And God accepts your best. E Deus vai aceitar o seu melhor. And He will show you E Ele vai te mostrar what can be done. o que pode ser feito. Amen. I'm excited to see that. Eu estou muito ansioso para Sim. ver isso. After that is done, Depois que tudo isso for feito, in verse 12, no verso 12, that Jesus says, Jesus diz: He is not there anymore. isso não é seu mais. It's very interesting. But Jesus says, after they stay with them, Jesus disse que depois que ele estivesse com eles, He went on. ele iria You know embora. what does this mean? Sabe o que isso See, significa? God doesn't exist to entertain you. Isso significa que Deus It's não not- existe para te entreter. It is not just to show you a miracle, Não é só para te mostrar um milagre, but it is to change you mas é para te mudar. so you can be a godly man. Aí você vai ser um homem de Deus. Amen? It's not about you get what you want, Isso não quer dizer que você vai ter aquilo que você quer. but it is rather that you becoming what God wants. Quer dizer que você vai se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. And that's what happened between verse 13 to verse 22. É o que acontece entre o Would verso you read that, please? 13 ao 22. Quando chegou a época da comemoração anual de Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo, ele achou os comerciantes vendendo bois, ovelhas e pombos para sacrifícios, e os homens de negócios nas suas mesas trocando dinheiro. Jesus fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhando no chão as moedas dos negociantes, virando as mesas deles. Depois, ele chegou aos homens que vendiam pombos e disse: tirem essas coisas daqui,
não transformem a casa do meu pai em um mercado. Então os seus discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostre-nos um milagre que prove isso. Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse santuário e em 3 dias eu os levantarei. Como? Exclamaram eles. Levou 46 anos para construir este templo e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Aconteceu que o templo do qual ele falava era o seu corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isto. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. So now, Jesus went to the temple. Então, Jesus foi para o templo. And Jesus saw people who were doing business inside the E temple. aí Jesus viu pessoas que estavam fazendo comércio dentro da See, igreja. this business about for convenience. Era um trabalho de conveniência. See, God says, if you want to come to God, Deus disse, se você não vier a Deus, you want to be honest to você God. tem que ser honesto para Deus. And you have to know that no one is righteous enough to come to God. E você tem que saber que ninguém é justo o suficiente para vir para Deus. No one is. Ninguém é. So you have to turn around from your sin. Você tem que se converter do seu pecado. But you have to show a true sign Mas você tem que se mostrar ao Filho that you don't want to commit sin in your life. que você não quer mais pecados na sua vida. So to do that, what happened is, Para fazer isso, o que acontece é o seguinte. you have to bring your own animal Você tem que trazer o seu animalzinho. that you have raised by your own. Você tem que, naquela época, você tinha que criar um bichinho. Have you ever raised Seu. a dog in your life? Alguma vez você já criou um cachorrinho? Or cat? Ou um gatinho na sua You casa? know, from the kitten or the small dog, puppy. Sabe quando eles são filhotinhos? Você criou desde filhotinho? If you raise it, Aí quando você cria you ele, feel very close to it. aí você se torna bem pertinho dele, não But fica? it's not Amigão. human. Mas ele não é um humano. But you can be very close, affectionate. Mas você pode se tornar apaixonado por When aquele you feel cachorrinho. really affectionate. E quando você fica bem apaixonado por God aquele says, but bichinho, if you have done something wrong in your life, isso significa quando você pecou na sua vida. bring that you have affection with. Traz aquele que você ama demais. But instead of you get killed before God Aí, isso quer dizer que você morre na presença de Deus. because of your wrongdoing, Pelo seu pecado. God wants you to know Deus quer que você saiba how important it is quão importante é for you to keep clean before God. que você se mantenha limpo perante Deus. So instead of you get killed by God, Aí, em vez de você ser morto por Deus, God wants you to bring that animal Deus permite que aquele animalzinho and traga ele. that animal will be slain before God. E aquele animal será um sacrifício perante Deus. So you will understand how important it is Aí você vai entender o quão importante é to live life of purity. viver uma vida de pureza. And if people do that, Então, se as pessoas fizerem they isso, will be blessed by God. eles serão abençoados por Deus. So they can live the life of righteousness. Eles poderão viver uma vida de justiça. That's what God said. É o que Deus diz. But people, it was hard for them to raise animals. Mas era difícil para as pessoas, né? Criar um bichinho There's desde a headache. filhote. It's too hard. É muito difícil. How about if someone else raised the animal? Então, se alguém criar esse bichinho para mim, I make money. eu posso fazer dinheiro. And when I come to the temple, E aí eu vou lá na igreja, I buy the animal. eu compro um bichinho, um animal. But I pay more. Mas eu pago mais ainda. So that way I don't have to feel for the animal. Aí eu não preciso sentir Because I haven't raised a dor. that. Eu não criei aquele bichinho, aquele animal. And they were doing that inside the temple. E aí as pessoas faziam isso no templo. They were selling animals. Eles estavam vendendo os bichinhos na So igreja. you don't have to raise it. Aí você não precisa criar aquele bicho, certo? And they go from the temple and say, just bring the money. E aí eles iam na igreja e levavam dinheiro. God loves money. Deus ama dinheiro, certo? God don't love money.
Deus não ama Amen. dinheiro. God don't need your money. Deus não Amen. precisa do seu dinheiro. It is not about the money. Não tem Amen. nada a ver com dinheiro. Why so many churches talking about the money? Porque tantas igrejas falam de dinheiro. It's never money. Amen. Nunca foi sobre dinheiro. It's your heart. Sempre foi sobre o seu coração. Amen. Amen. It's your heart. É o seu coração. So God says, bring your heart back to me. Aí então Deus diz, traz o seu coração para mim. And there were people from the far side, E aí tem gente de muito longe, far from the temple. muito longe do templo. And they had a different money, E tinha dinheiro diferente, like né? old money, Dinheiro antigo, like outside money. dinheiro de outros países. Then the temple charged them more money. Aí o pessoal da igreja cobrava mais ainda. It's called convenience fee. Porque significa conveniência. And Taxa many de people conveniência. inside the temple E muitas pessoas da igreja were making profits. faziam muito lucro. And Jesus went there. E Jesus foi lá dentro da He igreja saw it. e viu isso. So he just turned off the table Aí Jesus pegou, derrubou todas as mesas. and he made a whip with a string Aí ele pegou um chicote feito de cordas and drove everybody out. e derrubou tudo lá dentro. He said, you changed my father's house E disse, vocês mudaram a casa do meu pai. to a robber's den. E você está roubando a casa do meu pai. And nobody could stop Jesus. E ninguém podia parar Jesus. They were upset with Jesus Eles estavam chateados, bravos com Jesus. because it was not about the religious business. Porque não estava nada a ver com negócios religiosos. Ele não entendia. Then Jesus says, you know what? The whole Jerusalem, Você sabe de uma coisa? Toda Jerusalém break it off, vai ser partida, destroy. destruída. But he says, I will raise back in 3 days. Mas eu me levantarei em 3 dias. And people thought he was crazy. Aí as pessoas falaram, você está louco? But Jesus wasn't talking about that Jerusalem. Jesus não estava dizendo daquela Jerusalém, daquele Mas- templo. Jesus was talking about Jerusalem that God talks about. Jesus estava falando da Jerusalém que Deus falava na Bíblia. The Bible says God created us A Bíblia diz que Deus nos criou as a temple of God. como templo do Espírito Santo. And God's temple is called Jerusalem. E o templo de Deus é chamado Jerusalém. Amen? Amen. But true Jerusalem is Jesus Christ. Mas a verdadeira Jerusalém é chamada de Jesus Cristo. Because he had a heart of God. Porque ele tem o coração de Deus. Amen? The temple of God, man. Do you have a heart of God? O templo de Deus significa que você tem o coração de Deus. And as Jesus proclaimed, they wanted to kill Jesus Então eles proclamam, vocês vão matar a Jesus. because they could not make any more profit because of Jesus. Porque eles não vão mais ter nenhum lucro com a morte de Jesus. Because of Jesus, Por causa de Jesus, people didn't want to come to their temple anymore. eles não poderiam vir ao templo de Jerusalém But anymore. now they were going to Jesus. Porque agora eles vão para Jesus, que é o templo. That's why they crucified É Jesus. por isso que eles crucificaram They Jesus. killed Jesus on the cross. Eles mataram Jesus na cruz. They didn't know, Eles não sabiam, but that was also God's plan. mas isso já era o plano de Deus. That Jerusalem was fall. Jerusalém cairia, But in 3 days, mas em 3 dias Jesus was resurrected. Jesus ressuscitaria. Amen. Amen. So now the question is, Agora a pergunta é, are you ready to be a true temple of God? você está pronto para ser o templo real de Deus? Today God is asking, Hoje Deus está perguntando. and He wants to destroy you. Ele quer te destruir. He wants to destroy you. Ele quer te destruir. Why He wants to destroy you? Por que que ele quer te destruir? But He wants to destroy you if you are here because of God's pocket. Ele quer te destruir porque você está aqui e esse é o plano de Deus. If you are here just to be blessed by God, Você está aqui para ser abençoado por Deus. He wants you to be destroyed Ele quer que você seja destruído by being honest before God. para ser honesto perante Deus. Amen? Amém. And God says, do not look for benefits.
Ele te fala, não procure benefícios. and God will come to you. E Deus virá para você. Amen. Amém. God do not want to give you whatever He has, Deus não quer te dar tudo que Ele tem. but God wants to give you Himself Ele quer te dar Ele mesmo to you. para você. Amen. Amém. That's why Jesus came, É por isso que Jesus veio. to show you that He died for you. Para mostrar que Ele morreu para você. Por você. So now you can be resurrected with Jesus. E agora você pode ressuscitar junto com Jesus. Now God do not want you to bring the animal Agora, Deus não quer mais que você traga animais to God, para Deus. but instead Mas em vez disso, God prepared Ele the preparou Lamb of God, o Cordeiro de the Deus. pure Lamb O Cordeirinho puro. that God raised Himself. Que Deus criou desde filhotinho. And now He wants you to sacrifice E Ele quer que sacrificar that Lamb of God. aquele Cordeiro de Deus. And that is Jesus Christ. E esse é Jesus Cristo. Today you are invited here Hoje, ele é convidado aqui to give a sacrifice. para te dar um sacrifício. And that sacrifice is Jesus Christ. E este sacrifício é Jesus Cristo. But can you put your hands on Jesus Mas será que você pode tocar, pôr as suas mãos em Jesus and move all your sin e mudar todos os seus pecados? to Jesus? Dar eles para Jesus. And that Jesus E este Jesus will be crucified será crucificado on the cross na cruz so you may live. para que você viva. God wants us. Deus quer isso. So you will not live for the benefit anymore. Aí você não vai mais viver para ser beneficiado mais, para benefícios mais. But you will live for the glory of God. Você viverá para a glória de Deus. Hallelujah. Aleluia. You know, when you lay your hands on Jesus by faith, Quando você põe as suas mãos em Jesus pela fé, every brokenness in your life, toda coisa quebrada na sua vida, every problem in your family, todo problema na sua família, every darkness in your life toda escuridão da sua vida will transfer to Jesus. será transferida para Jesus. Yes, that's what God wants. É isso que Deus quer. That's why He asks you to come to the cross. É por isso que Ele fala, vem para a cruz. Now, I want you to imagine the cross before your eyes. Eu gostaria que você imaginasse a cruz antes de você pedir. Do you see the cross? Você pode ver a cruz By your imagination. com a sua imaginação, By faith. pela fé. Do you see the cross? Você pode ver a cruz? Do you see the cross? Yeah. Now, I want you to go up to the cross. Eu quero que você vá até a cruz. Don't stay under the cross. Não fique lá na cruz. Now go up to the cross. Vai sobre a cruz, no topo da cruz. Put your hands on hands of Jesus. Põe as suas mãos nas mãos de Jesus. Put your feet on feet of Jesus Christ. Os seus fears? Put Ah, your feet on the põe feet os of seus Jesus pés nos pés de Jesus. Christ. And by faith, E pela fé, I want to be crucified with eu Jesus. quero ser crucificado com Jesus. So I no longer live, Eu sei que não vivo mais eu, but Jesus lives in me. mas Jesus vive em mim. Amen. Amém. You have to bring that faith Você tem que trazer essa fé to Jesus, para Jesus, to God. para Deus. Amen. Amen. And God will change you. E Deus vai mudar você. You're not going to be a drinking water anymore, Não vai ser mais água de beber. but you're going to be a choice wine. Você vai ser um tesouro de vinho. You will be a God's skill. Você será as habilidades de Deus. You will be a God's miracle. Você será o milagre de Deus. You will become miracle of God. Você será o milagre de Deus. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to do that? Você está pronto para isso? Then you have to bring your best. Então você tem que trazer o seu melhor. Bring your best to God. O seu melhor para Deus. Remember Jesus. Lembra de Jesus. And turn over those tables inside of your heart. Derrube todas as mesas dentro do seu coração. Everything that you are looking for benefits, Tudo que você procura para seu benefício próprio. turn the table down. Joga as mesas para And fora. tell that to God. Oh God, I'm not here for a benefit.
Senhor, diz para Deus, eu não quero nada para o meu benefício. I'm not here to look for what's in God's pocket, Eu não quero saber o que tem no bolso de Deus. but I am for your heart. Eu estou aqui pelo seu coração. Oh God, change me. Ó Senhor, me muda. Fill me with your wine Enche-me com o teu vinho, so I can celebrate para que eu possa comemorar you, God. o Senhor, Deus. Amen. Amém. Are you ready to do so? Você está pronto para fazer isso? If you are, we're going to pray together. Se você estiver pronto, a gente pode orar junto agora. Are you ready? Let's pray together. Vamos orar então, juntos? Father God, Pai querido, we have come to you a gente vem aqui na tua presença, together in the name of Jesus. juntos no nome de Jesus. You know deep inside of our O hearts Senhor conhece o profundo do nosso what we coração, are struggling with, aquilo que a gente tem lutado, what pain we may have, a dor que a gente tem lá no fundo, what worries we may as have. preocupações que a gente tem. So Father God, Pai querido, I voluntarily crush all the tables down in my heart. eu voluntariamente, eu jogo todas as mesas do meu coração. I'm not here for the profit, Eu não estou aqui pelos benefícios, but pelos I am here lucros. for the heart of you, God. Eu estou aqui pelo seu coração, Deus. So let your living wine Permita que o seu vinho vivo fill me, God. me encha, Senhor. Change me, God, Me muda, Senhor. so I may truly see you. Para que eu possa te ouvir, Senhor. Fill us with your Holy Spirit, Enche-nos com teu Espírito Santo. so we may become new temple of God. Para que a gente se torne um novo templo na presença Oh de Deus. Lord, raise me with Jesus Ó Christ, Deus, nos levante no nome de Jesus. so I may worship living God. Para que eu possa adorar o Deus vivo. Fill us with your Holy Spirit, Enche-nos com teu Espírito Santo. so we may hear you, God. Para que a gente possa te ouvir, Senhor. Fill us. Enche-nos, Pai. Fill us with the fire Enche-nos com fogo. from heaven above, Do fogo do céu. so we may turn back to you. Para que a gente possa voltar a Ti. Now let us cry out, Lord Jesus. Let's cry out, Senhor. Senhor, faz com que nós gritemos, And we're clamemos o going to Teu pray for nome. each other. Para que a gente possa orar um pelos Are you ready? outros. Você está pronto para orar um pelos outros? Let's pray. Let's pray Vamos together. orar juntos agora. Senhor! Let's pray. Ore juntos, vamos orar. Nós te louvamos, Pai.